Então, olá a todos e a todas. Vamos iniciar essa aula, né, que vamos falar de exame das fezes e provas da função gastrointestinal. Só avisando mais uma vez de que não vai se tratar de análise de parasitológico de fezes, né, ovos de helmintos, não, nada disso. Tá? A gente vai estar falando das provas de função gastrointestinal, tá bom? Então, as fezes são produtos finais, né? É o produto final de processamento dos alimentos por parte do trato gastrointestinal, tá? Então, assim como a urina, que é uma excreta, que é um produto de filtração, secreção, tubular, a nível renal, para eliminar substâncias que se acumularia e se tornaria tóxico, as fezes também é uma forma discreta, tá? Que ela pode nos fornecer uma gama de informações relacionadas ao trato gastrointestinal. Tá bom? Enquanto a urina ela dá uma ideia, né, sobre como está a regulação do sangue, né, de algumas substâncias que deveriam ser excretadas, não estão sendo, estão acumulando, estão sendo produzidas em excesso e etc. As fezes nos dão uma ideia, né, de como está funcionando o trato gastrointestinal. Então, alterações significativas no trato gastrointestinal vai gerar também alterações nas fezes, tá bom? E dentre essas alterações que a gente pode identificar estão os distúrbios hepato-bílio-pancreáticos. Então, os distúrbios relacionados à secreção da bile a nível hepático, né? E também a secreção de proteínas, de enzimas, na verdade, do pâncreas, né? O suco pancreático. A alteração dessa secreção, tanto da bile quanto de enzimas pancreáticas, vão alterar de maneira significativa o padrão normal das fezes, tá? Então, a gente sabe que a bile é extremamente importante para a emulsificação de gorduras, por exemplo, né? Então, sem ela, a absorção de gordura fica comprometida. O suco pancreático, ele é composto, né, de tripsina, quimiotripsina, entre outras enzimas extremamente importantes para o metabolismo de proteínas, tá? Então, nós temos as lipases também pancreáticas, né, que vão ajudar na absorção de lipídios e etc. Então, tem várias enzimas importantes para a absorção de vários macronutrientes, na verdade, os micronutrientes, a partir dos macronutrientes, né? Então, são essas enzimas que vão converter os macros em micronutrientes para serem absorvidos, né? Que uma vez macronutriente ele não consegue ser absorvido. Então, essas alterações a gente consegue observar, tá? Lembrando de que essas alterações hepato-bílio, né, que está relacionado à bile, né, de secreção hepática, elas também podem corroborar, né, elas podem ter um auxílio, né, no seu diagnóstico com alguns exames, né, de testes sanguíneos também da função hepática, como, por exemplo, né, o gama-GT e a fosfatase alcalina, né, são exames laboratoriais importantes que vão estar nos fornecendo dando informações a respeito dessa função biliar, né, se os canalículos estão obstruídos ou não, e etc, tá? E também pancreatite, que vai gerar outras alterações sanguíneas, e aí a gente consegue observar, corroborar esse achado, né, de observação desses distúrbios hepatobilio-pancreáticos, que a gente observa essas alterações nas fezes, que a gente vai estar comentando sobre elas. Sangramento do trato gastrointestinal, tanto alto como baixo, né? Então, a gente tem aí problemas estomacais, né? Lesões estomacais, com uso de AINES, né? Ou presença de Helicobacter pylori, que podem estar causando lesões no estômago, tá? Que a gente vai chamar de sangramento alto, tá? Duodeno também, que pode estar com lesão e gerando sangramento. Então, é um exemplo. E o baixo, né, que está mais lá para o intestino grosso, cólon, né? Então, a gente tem esses sangramentos, a gente consegue observar também com alguns exames bioquímicos das fezes, a gente consegue identificar, né, se está ocorrendo algum tipo de sangramento no trato gastrointestinal. Parasitas intestinais, né, sejam eles os vermes quanto os protozoários, né, seja aí a giardia, seja aí, né, ou a entamoeba histolítica, né, ou qualquer outro parasita,
né? Então, a gente consegue identificar os ovos desses, no caso, os ovos dos eumintos ou os próprios parasitas, né, ao exame do microscópio. Tá? Então, parasitas intestinais não vai ser alvo dessa aula, mas é uma forma de a gente também identificar infecções. Lembrando, né, vou fazer sempre uma correlação de que a presença de parasitas intestinais geram eosinofilia lá no hemograma, lembram? Então, eosinófilo aumentado, observado no hemograma, a gente confirma, né, se está ocorrendo a presença de parasitas intestinais. Então, no parasitológico de fezes, a gente consegue observar se existe parasita intestinal, porque o hemograma, geralmente, ele dá um aumentado, né? No caso, é a eosinofilia. Má absorção de nutrientes, esses nutrientes vão aparecer, de certa forma, em concentrações maiores nas fezes. Desbiose, que está relacionado ao metabolismo, né, com as bactérias do trato gastrointestinal, entre outros. Então, são as principais alterações, né, patológicas associadas a o que a gente pode observar no exame bioquímico e correlacionar e tentar entender, né, o que é que está acontecendo ali no trato gastrointestinal. Então, é um exame extremamente interessante, né? Na verdade, é uma amostra extremamente interessante para identificar vários tipos de problemas relacionados ao trato gastrointestinal, tá? Então, o TGI, que é o trato gastrointestinal, tem a função de reduzir os nutrientes presentes na dieta até umas estruturas moleculares capazes de ser absorvidas. Então, se você tem um polímero, né, amido, que é uma molécula enorme, é um polissacarídeo enorme. Se você tem proteínas, que são compostas de aminoácidos, que também são muito grandes, então ela não consegue ser absorvida, né? Então, a gente precisa reduzir essas moléculas a tamanhos suficientes para serem absorvidos. Então, para isso, a gente tem uma gama de processos que podem auxiliar nesse sentido. Primeiro são os processos mecânicos, que é a própria mastigação. A gente tem também a amilase salivar, que já inicia ali o processo de degradação do amido e convertendo o polissacarídeo, que é o amido, em moléculas menores de glicose, unidades de glicose, e o oligosacarídeos, que são moléculas, não é a glicose ainda, né? Não é uma molécula isolada, mas dímeros aí, né? Nós temos aí duas moléculas, a maltose, entre outros açúcares oligosacarídeos, que são menores do que o polissacarídeo, mas que você já tem ali um processo de diminuição do tamanho da molécula para favorecer a absorção, tá? E os movimentos peristálticos, né? São aquelas contrações do trato gastrointestinal que, de certa forma, faz alguma modificação no bolo fecal, né? Na verdade, no bolo alimentar, ainda que ainda não é o bolo fecal, no bolo alimentar, então ele começa, né, a contrair, os movimentos peristálticos vão acontecendo e vão ali também nessa tentativa de auxiliar nessa diminuição, né? Nessa biotransformação dessas moléculas maiores em moléculas menores. E os processos químicos, enzimas digestivas, já falei da amilase salivar, que é o primeiro processo, né, o processo inicial de degradação do amido, por exemplo. Aí nós temos a pepsina no estômago, né? Então ela é lançada como um pepsinogênio, ela é produzida como pepsinogênio, e aí na ação, né, no meio ácido, ela é convertida em pepsina, que é uma proteína responsável pela degradação, é uma enzima, que é uma proteína, responsável pela degradação de proteínas, tá? Então a gente começa aí, temos né, essa enzima atuante no estômago, tá? E aí nós temos no intestino delgado, né, como um todo, a secreção de outras enzimas, nesse caso agora pancreáticas, tá? De secreção pancreática, tripsina, quimiotripsina, né, a lipase, outros tipos de enzimas que são responsáveis por esse metabolismo, né, por biotransformar essas macromoléculas, né, de lipídios, de carboidratos, no caso, os polissacarídeos, as proteínas, em moléculas menores, para que elas consigam ser absorvidas, tá? Então, as enzimas digestivas. Os detergentes, tá? Que nesse caso a bile, por exemplo, ele atua como um detergente, emulsifica a gordura, facilita esse encontro, né, desses triglicerídeos com as enzimas lipase, né, e fazendo com que ocorra a transformação, né, do triacilglicerol em monoacilglicerol, porque o triacilglicerol ele não é absorvido, mas o monoacilglicerol é. Então, o monoacil
ele é produzido, né, a partir do triacilglicerol, com o uso, né, com auxílio dos detergentes, que nesse caso aqui é a bile. Tá? Lembra que a bile é composta, né, de sais biliares, que são produzidos a partir do colesterol, tá bom? Então, o colesterol ele é recrutado, ele é convertido, né, nos sais biliares, e aí é armazenado e depois é liberado como bile, né, no trato gastrointestinal para emulsificar essa gordura. E lembra que ele sofre ciclo enterhepático, tá? Então, vai sofrendo ciclo enterhepático, vai sendo lançado no TGI, reabsorvido, lança no TGI e é reabsorvido. Parte desse vai ser eliminado, mas grande parte sofre essa circulação enterohepática. E os sucos ácidos e básicos, né, de maneira geral, né? Como eu falei para vocês, a própria pepsina, né, naquele suco gástrico, que é ácido, né, a tripsina, que já é um pH maior, que é um suco básico, no caso do pâncreas, que libera esses sucos, né? Então, contendo substâncias de pH diferentes, que vão atuar em locais diferentes, mas com a função única de converter os macronutrientes da dieta em micronutrientes capazes de serem absorvidos. Qualquer alteração que dificulte essa questão em si, né, essas modificações, a gente vai observar os distúrbios do trato gastrointestinal com mudanças das condições normais das fezes, relacionada à consistência, composição, entre outras coisas. Então, as fezes constituem o elemento final do processamento desses nutrientes da dieta. Então, são materiais que não são digeríveis, né? Na verdade, tem uns que não são digeríveis, que são as fibras, entre outras, mas tem aqueles que ainda não conseguiram ser digeridos, tá? Então, nem tudo consegue ser digerido. Então, os materiais não digeríveis, né, ou que realmente a gente não tem enzimas para isso, tá? No caso de algumas fibras, etc. Como também aqueles que não deu tempo de sofrer algum tipo de processo de metabolismo, tá? Também os pigmentos biliares relacionados aí à bile, né? Então, a gente tem aí a bilirrubina, né, que ela é biotransformada, né, e vai dar uma coloração amarronzada, né, para as fezes, enfim. Então, os pigmentos biliares, eles são importantes também. Lembram lá nesse caso, né, que é a composição da bile, né, da bilirrubina, né? Então, existem as hemácias antigas, né, as hemácias velhas, elas são, né, biotransformadas, tá, pelos macrófagos, né? Então, elas são aí é produzida a bilirrubina indireta, sérica, insolúvel, ela se liga à proteína plasmática, a albumina, vai para o fígado, é conjugada com o UDP, né, ácido glicurônico, e aí forma a bilirrubina direta, que é secretada, né, pelos canalículos, vai para a vesícula biliar ser armazenada, e depois, né, com um efeito colerético e colagogo, né, é contraído, enfim, e essa bile é lançada no trato gastrointestinal, né, essa bile contendo ácidos biliares, tá? E também a bilirrubina, direta nesse caso, essa bilirrubina que confere esse pigmento para a fezes. Inclusive, ela pode ser metabolizada pela nossa microbiota, pela nossa massa bacteriana, tá? Então, existe a massa bacteriana, que é a nossa microbiota normal, tá? Então, a gente chama de microbiota. Ela, por muito tempo, foi chamada de flora, tá? Mas o que acontece? Né? Quando a gente é lá no ensino fundamental, né, a gente aprende que existe flora e fauna, né? A flora são as plantas, a fauna são os animais. Então, como é que a gente chama de flora intestinal se não é planta, é microbiota? São micro-organismos. Então, é microbiota intestinal, não é flora intestinal, tá? Então, esse termo antigo, né, ele já está em desuso em várias literaturas, mas quem é rei nunca perde a majestade. A gente tem ouvido muito falar ainda sobre flora intestinal, mas quando na verdade é microbiota, tá bom? Então, microbiota intestinal. Essa é a nossa massa bacteriana, que ela pode ser alterada, né, com o uso de medicamentos antibacterianos, por exemplo, numa situação de diarreia, tá, com as toxinas
de bactérias, né? Vai aumentar o peristaltismo, inibir a absorção de água e vai ser eliminado. Então, essa microbiota ela pode ser alterada. O uso de alguns alimentos podem alterar essa microbiota, tá? Então, é sempre importante, né, para a nossa saúde intestinal, que vai refletir diretamente na nossa saúde orgânica, na nossa homeostasia, nós fazemos suplementações, tá? De lactobacilos e outras bifidobactérias, lactobacilos, enfim, probióticos, né? Os probióticos de maneira geral. Então, vamos fazer uma ressalva para diferenciar probiótico de pré-biótico. O probiótico é o próprio micro-organismo, tá? Então, lactobacilos acidófilos, né, bulgáricos, né, o bifidobacteriums, entre outros micro-organismos que fazem parte da nossa microbiota, entre aspas, boa, né? São micro-organismos que vão regular a nossa microbiota, né? Regular a produção, né, de substâncias que vão estar gerando mais solidez, né, para as fezes, vai auxiliar nessa reabsorção de água. Eles competem com bactérias patogênicas, impedindo infecções, né, lesão da mucosa, e etc. Então, são os lactobacilos, né, bifidobacteriums, bulgaricums, entre outros, né. Então, interessante, né, tá sempre fazendo reposição, complementação desses micro-organismos na dieta, no caso, na forma de suplementação. E a outra, né, que a gente quer diferenciar são os pré-bióticos. Pré-bióticos são os alimentos, né, para bactérias, são substâncias que as bactérias utilizam para o seu crescimento, né? Então, a gente tem aí os frutoligosacarídeos, né? A gente tem algumas fibras que podem servir como pré-bióticos, entre outras substâncias, tá? Então, pré-biótico é o alimento da bactéria para que elas consigam se proliferar, né, de maneira suficiente. E o probiótico é o próprio micro-organismo, né, entre os lactobacilos, bifidobactérias, entre outros, tá bom? Importante manter esse uso, né, rotineiro e contínuo é bem interessante. E a água, né? Então, é extremamente importante, né, a ingestão de água, para impedir também, né, que ocorra ressecamento das fezes, né, dificuldade da defecação, etc. Tudo isso pode gerar problemas. Então, também é composto de uma certa quantidade de água, né? Então, o excesso de água causa diarreia, tá? Mas o excesso de água não da ingestão, o excesso de água nas fezes, tá? Por algum motivo. Na verdade, o motivo principal é a não absorção. Essa não absorção está relacionada a transtorno do trato gastrointestinal, tá bom? Então, ocorre essa situação. Então, as fezes saudáveis, né? Elas são de coloração, né, acastanhada, forma cilíndrica, consistência mais pastosa e de algum odor característico. Quando foge dessas características, a gente tem a presença de algum tipo de problema no trato gastrointestinal, tá? Alguns mais tranquilos, outros mais graves, alguns que regridem espontaneamente, outros que precisam de tratamento farmacológico. Então, isso pode variar de situação para situação. Então, a alteração desses parâmetros indicam alteração na homeostase do processo digestório. Tá? Então, a gente precisa realmente pensar e ver o que é que está fazendo, né, que está causando essa alteração dessa característica considerada saudável, considerada normal, considerada de um indivíduo sadio, né, nesse sentido. Claro que durante a semana, durante o mês, isso pode mudar e depois regredir automaticamente, né, espontaneamente, as características normais e não ser um processo patológico. Está relacionado à alimentação ou algo do tipo, a dieta, né? Então, existem alguns exames, né, mais solicitados na prática clínica, né, dentre eles, né, a coprocultura. Coprocultura é a pesquisa de bactérias patogênicas nas fezes, tá? Então, você imagina uma pessoa com diarreia, febre, né, já, né, presença de sangue nas fezes, tá? Então, um aumento do peristaltismo, né, que é dor abdominal e etc. Frequência de evacuações, né, e febre. Então, tudo isso junto pode caracterizar
uma infecção intestinal, tá? Shigella, Salmonella são as principais bactérias causadoras de infecção intestinal. A E. coli enteropatogênica também, tá? Causadora aí da diarreia do viajante. Então, a depender da situação, é feita uma coprocultura. Mas imagine, a fezes ela é composta de vários tipos de bactérias. Na coprocultura, você vai fazer a cultura das fezes, mas você precisa impedir o crescimento de outras bactérias e você quer identificar aquela bactéria patogênica, tá? Então, a gente tem aí todo um meio de cultura específico, condições específicas para poder favorecer o crescimento daquela bactéria patogênica e poder ser identificada para poder tratar também, tá? Então, tem um tubo apropriado, então, o uso de laxantes, medicamentos antibióticos podem alterar essa amostra, né? E dificultar a identificação do patógeno, tá? Então, a coprocultura é a cultura das fezes. Urocultura, né? A cultura da urina, para identificar a infecção intestinal, e a coprocultura para identificar nesse caso, infecção intestinal, qual agente está causando aquela infecção intestinal. O protoparasitológico de fezes, tá? Então, você tem aí a identificação de vários parasitas intestinais, seja protozoários, seja helmintos, né? Então, a gente consegue, no microscópio, identificar o protozoário, ver lá, né, a giardia, né, a Entamoeba histolítica, a gente consegue visualizar ela no microscópio, ou então os ovos dos helmintos, né, que são maiores, acaba que eles não saem assim, então a gente observa os ovos deles, né, dos ancilostomídeos, né, enfim, e vários outros. Então a gente consegue observar. O protoparasitológico de fezes, é interessante. E a pesquisa de sangue oculto nas fezes, né, outro exame bem comum, bem frequente, na tentativa de identificar se ali está sendo liberado, né, se há presença de sangue nas fezes oriundas, né, de uma lesão no trato gastrointestinal, seja ela alta, estômago, duodeno, esôfago até, inclusive, às vezes, estômago, duodeno, ou mais baixo, né, lá no cólon intestinal, né? Então, a gente precisa identificar na forma, né, de identificar esse sangue oculto nas fezes dessa maneira, tá? Que pode estar relacionado a algumas doenças mais sérias, né, como também o uso de medicamentos. Né? Ácido acetilsalicílico é um deles. É danado para isso, né, porque ele causa uma lesão estomacal, duodenal. O ácido acetilsalicílico, usado cronicamente nas concentrações de, em média, 100 miligramas por dia, para indivíduos que já sofreram algum evento cardiovascular, né, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cefálico, tem predisposição a ter algum tipo de doença tromboembólica, aí faz profilaxia com ácido acetilsalicílico, ele vai diminuir a síntese de proteínas de prostaglandinas, né, responsáveis pela produção de muco estomacal, e aí a gente tem a lesão estomacal causada pelo ácido acetilsalicílico, também muitas vezes a duodenal. Tá? A duodenal está muito relacionado também ao aumento de produção, né, a hiperliberação ácida, né, desse suco gástrico, e aí acaba causando algum tipo de lesão na porção inicial ali do duodeno, tá bom? Então, essa lesão vai liberando aos poucos aquele sangue, perdendo aquele sangue, ele aparece nas fezes, muitas vezes é olho nu, a gente não consegue observar. Então, paciente que apresenta anemia, eu já acompanhei um paciente assim, né, nos acompanhamentos farmacoterapêuticos, paciente apresentou anemia, tá? E nessa anemia, a gente foi observar de que se tratava de, né, lesão estomacal, duodenal, enfim, um trato gastrointestinal, ainda não dava para saber onde era. Anemia e uso de AINE, né, a gente encaminhou para um médico, né? E esse médico gastroenterologista, ele fez a endoscopia, identificou lá de onde estava vindo a lesão, né? Suspendeu o uso do ácido acetilsalicílico momentaneamente, né? E encaminhou para o cardiologista para que ele possa fazer a avaliação, porque ela estava, né, com anemia clássica, uma anemia bem característica de anemia hemorrágica, tá bom? Então,
a gente caminhou, né, para o médico após esse achado, né? Na verdade, foi para avaliar o uso do medicamento. Eu, enquanto farmacêutico, né, e os farmacêuticos, de maneira geral, têm a prerrogativa de fazer acompanhamento farmacoterapêutico. Então, se o paciente faz uso de AS, né, uso diário para profilaxia de eventos cardiovasculares, é bem interessante o farmacêutico incluir nos seus exames laboratoriais, na sua solicitação de exames laboratoriais para fins de acompanhamento, que é uma prerrogativa legal, né, da Resolução 585 de 2013 do Conselho Federal de Farmácia, solicitar, né, pesquisa de sangue oculto nas fezes, inclusive na evidência de observar no hemograma uma alteração de hemoglobina. Então, primeiro vê lá, a hemoglobina está normal, está tranquilo? Tranquilo, né? Mas a presença de anemia, e bem característica de anemia, né, causada por hemorragia, porque ela não pode vir na forma de anemia por deficiência de ferro, né, ferropriva, células microcíticas, por exemplo, pode vir, né, com hematócrito baixo, VCM baixo, né, microcitose mais, enfim, característica, ou pode vir com todos os parâmetros normais, mas a hemoglobina baixa, mostrando que ali está ocorrendo a hemorragia, uma perda de hemácias, aí hemácias totais não, baixo, né, hemoglobina baixa, com os outros parâmetros normais, as células de tamanho normais, de coloração normal, né, sem alteração do RDW, por exemplo, pode caracterizar uma perda de sangue no trato gastrointestinal. Então, é interessante aí uma pesquisa de sangue oculto nas fezes. Lembrando que não é diagnóstico. O diagnóstico é médico, tá? É um acompanhamento farmacoterapêutico, é um acompanhamento do uso do medicamento. A gente já imagina o que é que o medicamento pode causar. A gente conhece os efeitos, né, adversos, eventos adversos relacionado ao uso daquele medicamento. Então, a gente se antecipa ao problema. Antes que o paciente desenvolva algo mais grave, mais sério, a gente sabe que aquele medicamento pode causar aquele tipo de lesão, aquele tipo de problema, a gente vai fazer essa identificação com o uso desses parâmetros, desses exames laboratoriais, tá? Então, tem uma pergunta, né? Por que não utilizar vitamina C e sulfato ferroso para não mascarar a anemia? O que é que acontece? Vitamina C, lembra que vai fazer a antioxidação, né? Vai fazer com que o ferro fique no formato, né? Na forma +2, né? Ferro +2, para poder ser absorvido pelos transportadores de metais divalentes, tá? Para ser absorvido, por isso que geralmente pode usar vitamina C com o sulfato ferroso. Mas o sulfato ferroso com vitamina C, ele deve ser utilizado quando a gente observa justamente o evento acontecendo, né? Existe uma anemia, e essa anemia está fazendo carência de ferro, e a gente pode suplementar. Como profilaxia, ele usa essa, então vamos fazer profilaxia de sulfato ferroso com vitamina C. Não é uma conduta comum, né? Não é uma conduta rotineira. Inclusive, como você descreveu, pode mascarar essa perda de sangue, né? Agora, o que é que acontece? Quando você tem essa perda de sangue, né, a presença de sangue oculto nas fezes, as hemácias elas vão diminuir. Na deficiência só por carência de ferro, de B12, folato, etc., as hemácias, né, os eritrócitos, eles mantêm em números normais, 5 milhões, 4,5 milhões, 6 milhões, né, permanecem normais. Na carência apenas. Mas nessa hemorragia do TGI, essas hemácias, né, os eritrócitos, eles caem. Então, você consegue observar a queda desses eritrócitos. E somente a suplementação com sulfato ferroso não vai devolver o eritrócito. Pode devolver o ferro, mas o eritrócito não. Então, ainda assim, é necessário, né, se houver essa lesão, não necessariamente deve-se fazer uma suplementação para profilaxia. Né? Tem que identificar e ver. Né? Ainda complementou, eu quis dizer assim, por que não utilizar antes do exame da pesquisa de sangue oculto? Pode usar, pode não usar, não, de certa forma eles não vão estar influenciando, não, tá? Porque na pesquisa de sangue oculto nas fezes, não é necessariamente o ferro que é identificado ali no exame bioquímico, né? É a hemácia como um todo, né? É a hemoglobina, na verdade. Não é o ferro em si, é a hemoglobina, tá?
Então, ela acaba que ela não mascara o exame, por exemplo, ela não chega a mascarar o exame, ela não deve ser usada como profilaxia, como eu acabei comentando, tá? E o exame ele vai identificar a presença de hemácias ali, né, com reagentes específicos, e a gente observa, nesse tipo de anemia causada por lesão do TGI, a gente observa diminuição dos eritrócitos totais. O que era para ser assim, 4,5 milhões, 5 milhões, está 4, 4, 3,5, enfim. Então, a gente tem perda de eritrócitos, tá? Seguida de normocitose ou não. Ou células normais, né, os eritrócitos normais, só que diminuídos, ou então já num grau de que você tem aí a perda de ferro, aí fica ferropriva, enfim. Mas ela não mascara porque não é o ferro que é identificado ali nas fezes, e sim a hemoglobina como um todo, tá? É a primeira coisa. E a segunda coisa, de que, volto a fazer essa ressalva, de que fazer profilaxia de sulfato ferroso, eu sei que não foi o objetivo da pergunta, mas me remeteu a essa questão de fazer profilaxia de sulfato ferroso com vitamina C na tentativa de falar, eu vou fazer profilaxia já que está usando a S porque pode causar isso. Não, né? Porque o que vai perder são as hemácias totais, os eritrócitos totais que vão estar diminuídos, tá bom? Então, isso é algo que a gente precisa observar. Então, a amostra, né, coletada pelo próprio paciente, na grande maioria das vezes, o paciente está em casa, coleta a amostra e vai. Não se deve misturar, né, na amostra de fezes a urina, nem por contaminação, né, nem deixar contaminar, né, a amostra de fezes com urina. Tá? Isso pode fazer com que altere algum tipo de resultado do exame. De preferência, deve ser feito no dia do exame, mas tem pessoas que têm constipação, não conseguem, né, coletar essa amostra naquele dia do exame. Então, pode ser feito até no dia anterior, mas armazenar por no máximo 12 horas, inclusive numa situação bem desagradável, que tem que ser sob refrigeração, né? Então, colocar lá na porta da geladeira. Imagine. Geralmente, quando a gente vai fazer exame normal, né? Inclusive incluindo parásito lógico de fezes, muitas vezes a gente não leva, quer dizer, geralmente são solicitadas 3 amostras, tá? Então, o primeiro dia leva uma amostra, se não conseguir levar no primeiro dia, vai levando de acordo, né? Com o que consegue levar, tá? Porque realmente tem pessoas que não conseguem, né? Fazer, né? Essa amostra, né? Coletar essa amostra exatamente no dia do exame, tá? Então, pode ser feito os testes qualitativos, que é o mais comum, o mais frequente, o teste quantitativo também, mas menos frequente. Então, no teste qualitativo, vai identificar a presença de sangue, né, nas fezes, sangue oculto nas fezes, por exemplo, detecção de leucócitos nas infecções bacterianas, materiais não digeridos, fibras, por exemplo. Né? Então, são coletas ao acaso, geralmente pela manhã, porque você vai no laboratório pela manhã, então você faz de manhã e leva, né? Amostra ao acaso. E também teste quantitativo, né? Coleta por tempo determinado, produção fecal diária. Né? A gente tem urina de 24 horas para detectar oligúria, poliúria e etc. Mas também tem isso com as fezes, mas não é tão frequente, não é tão comum. O que é que garante, né, a coloração e a consistência das fezes? Primeiro, a coloração acastanhada, que é uma coloração normal, como eu já havia comentado também, está relacionada aos pigmentos biliares metabolizados, né? Por exemplo, a bilirrubina direta, que é secretada, aquela conjugada com ácido glicurônico, nos hepatócitos, que é liberada no trato gastrointestinal através, junto com a bile, né, o suco biliar, né, com ácidos biliares, etc. Então, as bactérias metabolizam esses componentes da bile, né, que é chamado, né, de esses pigmentos biliares metabolizados, estercobilina, tá? Estercobilina é dessa forma. Então, os ácidos biliares, né, junto com a bilirrubina, eles são armazenados na vesícula biliar, né? Posteriormente, eles são secretados, né, durante o evento digestório no trato gastrointestinal. O intestino delgado, né, os ácidos biliares emulsificam lipídios para favorecer essa absorção desses lipídios, né? Então, de certa forma, sofre o ciclo enterhepático. Vai para o TGI, volta, né, pela veia porta para o fígado. Vai para o TGI, volta pela veia porta pelo fígado. Isso é chamado ciclo enterhepático. Mas parte desses componentes
né, uma fração delas, né, é incorporado ao material fecal e é processado pela microbiota e eliminado. Tá? Então, o ciclo interhepático, ele, né, diminui, não é 100% reabsorvido, justamente porque parte desse material, né, biliar, ele é secretado juntamente com as fezes, excretado juntamente com as fezes. E esse esteatobilina, né, formado aí de pigmentos biliares metabolizados, é o que vai, né, caracterizar essa cor acastanhada das fezes. Então, o que pode alterar essa coloração? A dieta, classicamente, pode fazer isso. Então, a ingestão de gelatina vermelha, verde, não vai ser, esses pigmentos, muitas vezes, não são digeridos, tá? A gente não tem enzimas para favorecer essa digestão, muitas vezes, né? Então, eles saem nas fezes daquela cor. Vermelho, verde, cereais vermelhos também, muitos pigmentos, eles não conseguem ser digeridos e acaba saindo daquela mesma coloração. Espinafre, né, suco de tomate, que sai verde, vermelho, enfim. Beterraba, muitas vezes o paciente acha que está perdendo sangue, né? Sangue, está aparecendo sangue oculto nas fezes, ou sangue, né, não oculto, né? Sangue clássico mesmo. Mas, na verdade, a beterraba, o pigmento da beterraba, ele acaba dando aquela coloração. Por isso a importância do exame laboratorial para observar o preço de sangue de verdade. Às vezes o paciente acha que é e não é. Né? Por isso que deve-se fazer esse teste. Medicamentos, né? Os pigmentos desses medicamentos não digeríveis, não conseguem ser digeridos, saem nas fezes. Hidróxido de alumínio deixa uma coloração mais branca, esbranquiçada das fezes. Bismuto, tinha um medicamento bem... Hoje eu vejo muito pouco, talvez não sei nem se ainda é comercializado, né? Que é o salicilato de bismuto monobásico, né? O nome comercial Peptorzil, muito utilizado antigamente nas diarreias do viajante, dores estomacais também, porque o bismuto aumenta a secreção de muco e o salicilato acaba tendo um efeito anti-inflamatório, enfim, diminui a dor. Então, salicilato de bismuto monobásico, aí o uso desse medicamento deixava as fezes bem escuras, esse bismuto é escuro, tá? Então, qualquer medicamento à base de bismuto vai deixar a coloração das fezes preta. Inclusive, a língua ficava preta também, né? Quem usava, tinha umas pastilhas assim, a pastilha de salicilato de bismuto monobásico, quando a pessoa mastigava, a língua ficava preta, né? As fezes também ficam bem escuras. O bismuto. Cinza de cigarro, para quem fuma, acaba muitas vezes deglutindo alguma parte de fumaça, né? Isso, de certa forma, vai ali material dos componentes do cigarro e acaba fazendo essa coloração. Carvão ativado, para às vezes é usado, né? Então deixa essa coloração escura. Suco de uva, algumas frutas como açaí deixam a coloração diferente. Então vários alimentos, né, contêm pigmentos que vão fazer com que a coloração nas fezes mude, tá? Então isso acontece. O uso excessivo de café também pode alterar a coloração das fezes. Não há relatos, tá? Então, aquela coloração escura do café, ele não deixa as fezes escuras, não. Tá? Não há relatos de que isso aconteça, tá bom? Para deixar ela, assim como esses outros, né? Tanto quanto esses outros que é bem visível, bem característico, o café em si, ele não faz essa mudança clara, né, observada a olho nu, vamos dizer assim, a ponto de a gente observar e falar, essa série mudou a coloração, foi o café. Não necessariamente ele faz isso, tá? Enquanto que esses outros aí que eu citei são classicamente, eles fazem alteração da coloração das fezes, tá? Quando as fezes aparecem esbranquiçadas, pode estar relacionado ali, né, ao hidróxido de alumínio, geralmente usado aí como antiácido, né, geralmente ele é constipante também, né? Hidróxido de alumínio. Geralmente os antiácidos são usados, hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. O magnésio é laxante, o alumínio é constipante, usa os dois para um estica de um lado, estica do outro, fica ali paradinho, né? Quando as fezes aparecem esbranquiçadas, uma suspeita é de obstrução no ducto colédoco, tá? Que é aquele ducto responsável por fazer a união entre a vesícula biliar e o trato gastrointestinal, tá bom? Então, é um ducto que une, né, que liga
né, a vesícula biliar e o trato gastrointestinal. Então, quando ocorre ali uma obstrução, aquele estercobilina, ela não é liberada. Os materiais, né, a composição da bile, ácidos biliares, bilirrubina, ele não é lançado no trato gastrointestinal. Então, essa ausência da bile no trato gastrointestinal faz com que as fezes tenham essa coloração esbranquiçada, né? Fezes brilhantes, com presença de gordura. Por que gordura? Porque quem vai emulsificar a gordura para ser absorvida, já que o triacilglicerol não é absorvido, tem que ser convertido em monoacilglicerol pela ação das lipases pancreáticas, que é liberada no TGI. Então, sem bile, não emulsifica, sem emulsificar, não temos aí a ação das lipases para poder favorecer essa absorção. Então, aparece gordura nas fezes e aparece essa coloração esbranquiçada. Um exame que a gente pode juntar e corroborar para essa hipótese é a própria fosfatase alcalina e o gama-GT. Lembra que esses dois parâmetros bioquímicos, eles séricos, né, ele em concentração aumentada, indica uma obstrução canalicular. Então, geralmente, se fezes esbranquiçadas com presença de gordura, que pode estar relacionada à obstrução no ducto colédoco, mais gama-GT e fosfatase alcalina aumentada, já fecha aí a ideia, né, a hipótese de que está ali ocorrendo uma obstrução, tá? Então, aí precisa ser investigado e tratado de maneira adequada. Isso, e bilirrubina total também. Bilirrubina total, tanto a direta quanto a indireta, estarão aumentadas porque eles não vão conseguir ser eliminados, tá? Então, e na urina, lembra? Né? Bilirrubina também aparece em altas concentrações, né? Na urina também. Então, justamente, gama-GT, fosfatase alcalina e bilirrubina total, juntamente com as fezes esbranquiçadas e presença de gordura, pode suspeitar de uma obstrução, uma suspeita muito, inclusive, grande, né? Bem consistente a hipótese de obstrução no ducto colédoco que está impedindo essa liberação de bile, tá? Essas alterações de coloração, né, de maneira geral, tanto esbranquiçada como outra coloração, pode indicar obstrução, distúrbio no trato gastrointestinal, sangramento baixo, que é ali no cólon, no reto, ou alto, né, que é lá no estômago, do duodeno. Tá? Então, o que acontece? Geralmente, quando é no sangramento, né, no TGI alto, né, as fezes elas ficam escuras. Tá? Então, esse sangue nas fezes ele aparece de maneira escura, é aquele sangue coagulado, preto mesmo, que é o que aparece nas fezes. E quando é o baixo, ainda não deu tempo de fazer a coagulação adequada, etc., ele aparece vermelho. Tá? Infecções, né, causadas por bactérias, algumas podem causar jarras de sangue, né, aparece jarras de sangue nas fezes, ou algumas infecções parasitárias, como a giardia, entamoeba histolítica, podem fazer também a presença de sangue, chamado sangue vivo nas fezes, né? Vermelho mesmo. Então, quando é escuro é alto, quando é aquele sangue vermelho, tem uma característica aí de ser sangramento no TGI baixo, né? Lá mais pro colo, né? Ascendente, transverso, descendente, enfim, alguma parte do colo. Desequilíbrios metabólicos, né? Podem fazer também essa alteração, né? De certa forma, a gente vai observar, né, essas alterações. Então, fezes negras, sangramento no TGI superior, esôfago, estômago, né, lá na parte inicial do duodeno, né, uso de feoterapia de maneira geral, bismuto, carvão ativado, suco de uva, isso tudo pode estar influenciando nessa coloração. Fezes avermelhadas, né, sangramentos no trato gastrointestinal baixo, ingestão de beterraba, esverdeadas, aí, alguns alimentos, espinafre podem estar fazendo isso, esbranquiçadas, obstrução no ducto colédoco, né, enfim. E em forma de fita, né, as fezes, nessa forma, pode estar relacionada com estenose, né, estreitamento do intestino grosso, que aperta e acaba saindo ela daquela forma. Então, aspectos macroscópicos das fezes. Sangue oculto, como o nome diz, é oculto, ele não está ali claro, classicamente ali não aparece dessa forma.
né? Então, eles não são visíveis a olho nu, ele precisa, né? Ele está incorporado ali no material fecal, mas a gente não consegue observar ele a olho nu. Então, é amplamente usado, né, como diagnóstico precoce de câncer no cólon e no reto. Né? Então, quando diagnosticado precocemente, desculpe, quando diagnosticado precocemente, devido aí a uma indicativa, né, de sangue oculto, o índice de sobrevida chega a 80% desse tipo de câncer quando você identifica ele no início. E a presença de sangue oculto, né, a identificação de sangue oculto nas fezes, pode justamente dar essa ideia, né? Reagentes usados no exame. Mais frequentemente é usado o guaicol, tá? É o mais frequentemente usado. A ortotolidina, tá? Ela é altamente sensível, mas dá falso positivo, porque qualquer presençazinha de hemácia ali, ele consegue identificar uma sensibilidade tremenda e não pode não estar relacionada a uma lesão, não pode não estar relacionada a uma patologia, uma doença do trato gastrointestinal. Então, dá um falso positivo, a pessoa pensa que está com alguma lesão, quando na verdade não está. E a bezidina, né, já está em desuso pelo seu potencial carcinogênico do manipulador ali, né? Então, está em desuso. Então, o mais comum é o guaicol, a sua sensibilidade intermediária a ponto de identificar presença de sangue oculto nas fezes quando realmente existe uma lesão. Né? Esse outro, a ortotoluidina, ela é sensível demais da conta, e aí acaba que dá falso positivo. Dá a presença de sangue oculto, porque realmente tem, mas é porque a concentração é tão baixinha que ele identificou, mas é normal que era concentração baixa. Tá? Também temos alguns exames mais apurados, né, como prova imunológica para a hemoglobina humana. Não é rotineiramente empregado, porque é caro, é um processo mais difícil de se fazer e desnecessário algumas vezes, né? Porque você identificar esse guaicol, por exemplo, com o guaicol é mais tranquilo e dá certo, funciona sem precisar de testes imunológicos, né? Provas imunológicas. Mas o bom dela, né, é que ela identifica, né, tanto a hemoglobina, né, quanto os compostos porfirínicos, olha o nome, porfirínicos, que são o metabolismo da hemoglobina, né? Os porfirínicos. Então, o que acontece? Esse glicol, ele identifica a hemoglobina. Esses compostos porfirínicos formados a partir do metabolismo de bactérias, eles não conseguem identificar. Enquanto que essa prova, né, esse exame usando prova imunológica, né, pelo método de fluorométrico, eles conseguem identificar tanto a hemoglobina quanto o metabólito da hemoglobina feito pelas bactérias, que são os compostos porfirínicos, tá bom? Então, ele é mais sensível nesse sentido. Então, ele identifica uma quantidade bem pequena, né, de hemoglobina, 2 miligramas por grama de fezes. Ele consegue identificar. E aí segue aquela hipótese do falso positivo também. Mas a depender da necessidade, né, esse exame pode ser usado, não é rotineiramente prescrito, foi realizado, mas é uma possibilidade a depender da necessidade, tá? Precauções pré-testes, restrição de dieta, alimentos, né, ricos em carne vermelha, deve-se evitar, por exemplo, ingestão de AINES também deve ser evitado, porque os AINES vão causar lesão, né, no TGI. Aí pode aparecer lá sangue oculto, mas não por uma lesão que o indivíduo tem devido a uma doença pré-existente, mas devido às pequenas lesões causadas pelos AINES, tá? Se esse AINE não é usado cronicamente, como é o caso do AS, muitas vezes, então ele pode ser não usar, é recomendado não usar antes. Mas até o que é usado cronicamente, vai usar e se tiver lesão, vai aparecer ali nas fezes, como o sangue oculto. Como eu falei para vocês, da paciente que ela tinha, né, sangue oculto nas fezes, uso de AINE, lesão no trato gastrointestinal superior, e aí foi encaminhado para o médico, tá? E evitar a ingestão de carnes vermelhas, né, que tem a própria hemoglobina do alimento, né? E ele pode aparecer nas fezes e pensar que é seu, mas não é, né? É do alimento. Ok? Então, o sangue oculto é um exame bem interessante, né? Pode corroborar com várias hipóteses de lesão, de problema no trato gastrointestinal, tá? Gordura fecal, presença de gordura nas fezes, né? E essa presença de gordura nas fezes é classificada, denominada esteatorreia, tá? Então, o paciente está com esteatorreia, então está com aquelas fezes volumosas, gordurosas, tá?
Isso acontece, muitas vezes, na ausência de lipase pancreática, na pancreatite. Na pancreatite, você não libera lá as proteínas, as lipases também, né, as proteases e etc. Então, você acaba desenvolvendo uma esteatorreia. Então, a ausência de lipase pancreática não é liberada, né, numa pancreatite, por exemplo, né? A obstrução do ducto colédoco também, justamente porque não vai liberar a bilha que vai emulsificar as gorduras, favorecer a ação da lipase, para converter o triacilglicerol em monacilglicerol e ser absorvido. Como está obstruído, não é liberada a bile, não é emulsificada as gorduras, enfim, não acontece a absorção dessas gorduras, elas saem nas fezes. Doença celíaca, que é a doença inflamatória, né, também nessa região do trato gastrointestinal, logo ali ela não é absorvido, né, não favorece a absorção das gorduras e aí aparece nas fezes. E uso de medicamentos, muito comum, Orlistat, né, nome comercial Xenical, nome genérico, nome da substância ativa Orlistat, geralmente usado aí 120 miligramas, para pacientes que têm hipertrigliceridemia é usado, mas também para aqueles que estão, né, pretendendo perder peso, é usado Orlistat, tá? Então, aparece gordura nas fezes devido ao uso desse medicamento também, porque é a função dele, ele inibe lipase, trato gastrointestinal. Ele vai inibir lipase, a lipase não vai estar atuando, então o triacilglicerol não é absorvido, porque a lipase não diminuiu ele para monacil para ser absorvido, ele sai nas fezes, tá? Fezes, as características dessas fezes esteatorreicas, como é? Né? São fezes claras, volumosas e de odor característico, né, de esteatorreia, tá bom? Então, existem métodos quantitativos e qualitativos para determinar essa gordura fecal, essa esteatorreia. Então, geralmente, o quantitativo é feito basicamente uma titulação, né? Então, vai hidrolisar triglicerídeos com algum ácido, né? Ele vai fazer essa hidrólise, vai titular com hidróxido de sódio, por exemplo, tá? E o resultado é expresso em gramas de gordura em 24 horas, né? Em 24 horas. Então, são fezes de 24 horas, faz a dosagem, a titulação com triglicerídeos. É menos comum, tá? É mais comum o método qualitativo, tá? É usado para acompanhar essas disfunções absortivas no trato gastrointestinal. Então, se o paciente faz uso de medicamento Orlistat, não precisa, né? Mas se o paciente está com pancreatite, já está ali, ó, pancreatite, pronto, essa esteatorreia é da pancreatite, então não vai estar acompanhando. Mas se o paciente não tem pancreatite, não está usando o medicamento e ainda assim está com dificuldade de absorver lipídios, e aí qual é o grau dessa esteatorreia, né? Como é que se avalia? Então, a gente tem alguns corantes, como, por exemplo, o corante de Sudan 3, corante de Sudan 4, é mais usado, né, o 3, que ao pingar o corante, né, nas fezes, se eu tiver esteatorreia, vai apresentar uma coloração laranja, né, observada, né, por microscopia. O Sudan 4, cara, né, a coloração vermelha na microscopia. Então, a presença de 60 gotas por campo já indica um grau de esteatorreia, tá? Por esse método qualitativo com corante de Sudan. Seja o Sudan 3, que dá uma coloração laranja, ou o Sudan 4, que dá uma coloração, apresenta uma coloração vermelha, tá? Então, essa esteatorreia, né, pode estar relacionada a uma má absorção intestinal, como eu havia falado. Então, o que pode causar essa má absorção intestinal? O intestino não está absorvendo como deveria, tá? Primeiro, a condição chamada de acloria, né? Cloria, né? Ácido clorídrico. Então, por algum motivo, né, o estômago ele não está conseguindo liberar esse ácido clorídrico, que é a primeira forma de absorção, de ação da tripsina, né, a pepsina, que vai metabolizar a proteína, e lá no intestino quimiotripsina, para favorecer a absorção de aminoácidos, tá? Então, não necessariamente aqui para esteatorreia, mas a cloria pode diminuir a absorção de proteínas de maneira geral. Quantidade inadequada de enzimas, né, pancreáticas, gástrica e a pepsina, né? Então, ou não tem ácido clorídrico que vai ativar a pepsina, né, a partir do pepsinogênio, ou a quantidade dessas enzimas de pepsina, por exemplo, está baixa, não consegue dar conta. Enzimas pancreáticas, né, lipase, proteases, amilases, etc. As enzimas entéricas também, né, outras enzimas do próprio trato gastrointestinal. As bactérias que têm essas enzimas, esse maquinário enzimático também está comprometido, né? Também influencia nessa má absorção intestinal. A obstrução do ducto pancreático, então,
produz as enzimas e não consegue liberar no trato gastrointestinal, porque o ducto pancreático ele está obstruído. Também pode causar má absorção intestinal, não necessariamente steatorreia, mas má absorção de maneira geral, né? Lesões no revestimento intestinal, causado por infecções bacterianas, até virais também, algumas infecções virais, eles causam lesão no trato gastrointestinal. Para protozoários, né? Giardia, tamoeba psolítica. O uso de medicamentos que vai alterar a microbiota intestinal, isso pode dificultar também a absorção de alguns nutrientes, tá? Outros medicamentos antibacterianos que têm o próprio efeito procinético, né? Que são os macrolídeos, a eritromicina é danada para isso, aumentar o peristaltismo e impedir a absorção. Doença celíaca, que é a doença inflamatória, também doença de Crohn, também, que é uma doença inflamatória no trato gastrointestinal, pode impedir a absorção, né? Diminuir a absorção, favorecer esse peristaltismo, essa lesão, e vai impedir essa absorção no trato gastrointestinal, tá? Então, para confirmar essa má absorção intestinal, nós temos alguns testes, né? O teste que identifica a absorção de vitamina B12, né? Que é extremamente importante, pode gerar anemia megaloblástica. O paciente tem anemia megaloblástica, é B12 folato. Estamos suplementando com B12, mas a anemia megaloblástica ela não regride, será que faz injetável? Mas por quê? Então, está ocorrendo algum problema na absorção. Então, como é que se faz o teste? É bem complexo, né? Você usa a vitamina B12 marcada com cobalto radioativo, injeta a vitamina B12, na verdade por via oral, né? A vitamina B12 marcada com cobalto radioativo, injeta a B12 em concentrações aumentadas para poder saturar, né, os receptores de B12 e favorecer a excreção dessa que foi ingerida por via oral, e aí coleta a urina de 24 horas e vai dosar nessa B12 radioativa na urina. Então, o resultado normal é no mínimo 8%, né, da vitamina B12 radioativa deve ser encontrada na urina, da B12 administrada. Então, se menos de 8% aparecer na urina, quer dizer que não absorveu legal, tá? Então, está ocorrendo uma má absorção de B12 pelo trato gastrointestinal que precisa ser pesquisada, tá? E o teste de destilose é a prova mais significativa para o diagnóstico de má absorção, porque a destilose ela é o isômero de D-glicose, tem a sua absorção bem semelhante, destilose, D-glicose tem uma absorção bem semelhante, só que são quimicamente diferentes, tá? A gente consegue diferenciar. Então, o teste é feito pela ingestão de 25 gramas de destilose, e a avaliação, coleta de urina de 5 horas, tá? E a avaliação da concentração de destilose nessa urina de 5 horas, tá? Então, os níveis urinários devem estar em média de destilose, né? Deve estar nessa urina de 5 horas, deve estar em torno aí de 5 gramas por 5 horas, em média de 3 a 9 gramas por 5 horas. Né? Resultados menores do que esse, né, caracterizam a má absorção intestinal, né, por você identificar que a destilose ela não está sendo absorvida de maneira significativa. Então, se a destilose não está, os outros nutrientes, né, porque a destilose é pequenininha, e os outros nutrientes podem também não estar sendo absorvidos. Então, é o teste de destilose, tá? Teste de APT, usado para distinguir sangue materno do sangue fetal, né, presente no estômago ou nas fezes de recém-nascido. Então, pode coletar as fezes ou fazer um aspirado gástrico, tá? Aí, para identificar o sangue. Se tiver ali, aquele sangue pode ter sido deglutido durante o trabalho de parto ou pode ser realmente causado por uma lesão no TGI do recém-nascido. Para diferenciar, né, é adicionada uma solução alcalina, né, de pH bem alto, e analisar a amostra, né? Porque se for hemoglobina fetal, que é do próprio feto, ela vai estar vermelha, ela continua vermelha. Se for hemoglobina maternal, que é a hemoglobina A, ele vai, com o tempo, algumas horas, adquirir uma coloração marrom. Então, já sabe que foi ali um aspirado, né, na hora uma deglutição, na hora do parto, né, do trabalho de parto. Né? Mas se continuar vermelho, é uma lesão no TGI do próprio feto, tá bom? Da criança, no caso, que já nasceu. Aí seria a hemoglobina F. Tripsina fecal, né? Tripsina, quimiotripsina são proteases, são enzimas que degradam a proteína, tá? Então, a ausência de tripsina fecal indica fibrose cística, né?
que é uma alteração da mucoviscidose, né? Que é a mucoviscidose também chamada essa fibrose cística. Fibrose é a formação de tecido fibroso, é aquele tecido que não é absorvido, né? Não produz, enfim, é um tecido inútil, né? Inviabilizado. Então, é uma doença genética, né? Então, não é uma doença adquirida por questões de alimentação, uso de medicamento ou coisa desse tipo, é uma doença genética. E o teste é usado uma gelatina em papel radiográfico, tá? E aí pega essa gelatina, né, e adiciona nas fezes, na solução que é feita com as fezes, tá? E se ocorrer a digestão dessa gelatina, que é uma proteína, né, desse papel radiográfico, é tripsina positivo. No caso de ausência de tripsina, esse papel radiográfico ele fica intacto, não ocorre nenhum tipo de alteração nesse papel radiográfico. Então, a tripsina negativa, né? A ausência de tripsina e pode auxiliar nesse diagnóstico, né, de fibrose cística, tá? Que é uma doença genética. Também é um outro teste usado para o uso das fezes para poder fazer diagnóstico de doenças, né, relacionadas ao trato gastrointestinal. Tá? E, por fim, presença de carboidrato nas fezes, né? Avalia o açúcar redutor. Não avalia necessariamente o carboidrato ali, mas o açúcar redutor, tá? Açúcares redutores, né? Glicose, lactose, açúcar redutor, tá? Açúcar não redutor, sacarose, por exemplo. Sacarose não é redutor. As porções redutoras de sacarose estão ligadas uma na outra, então ele não é redutor. Então, eu uso o cobre, né? O cobre, ele complexa os açúcares redutores e muda de cor, tá? Então, é interessante para avaliar a diarreia nos lactentes, que pode estar relacionada à intolerância à lactose, né? Então, aparece bastante lactose no trato gastrointestinal e lactose é um açúcar redutor, né? Então, é interessante nesse sentido. O pH das fezes em solução é interessante, né? Útil para identificar a presença de carboidratos, porque quando o pH é ácido, então, pH ácido, né, dessa questão positiva, porque a ausência de carboidrato nas fezes deixa as fezes ligeiramente alcalinas, né? Então, ligeiramente básica, 8, 7, que é neutro, 8, tá? Normal. Se ela tiver ácida, então é a presença de excesso de carboidratos. Por quê? Porque os carboidratos, eles são usados pela nossa microbiota intestinal para produzir ácidos, né? Geralmente ácido lático, né? Produzido pelas bactérias do trato gastrointestinal. Então, o pH diminui. O excesso de carboidrato nas fezes não digeridas vai ser usado pela microbiota e produzir ácido, tá? E esse ácido vai diminuir o pH. Então, dosar o pH das fezes, de certa forma, é interessante para confirmar uma possível lesão, na verdade, uma possível alteração da absorção de carboidratos no trato gastrointestinal, e assim ele aparece nas fezes. É um ensaio pouco específico, porque o pH, muita coisa pode alterar o pH, né? E também identifica substâncias redutoras, e não necessariamente a glicose, a lactose, ou qualquer outro açúcar, ribose, enfim, qualquer outro açúcar no trato gastrointestinal. Tá? Então, é um ensaio bem geral, que vai mudar de cor na presença da porção redutora dos açúcares, seja ele qual for, ou qualquer outra substância que tenha esse potencial redutor, né? Ele vai, né, esses açúcares redutores vão reduzir o cobre vai mudar de cor, e a gente vai identificar por essa mudança de coloração. Mas não só os açúcares redutores faz essa redução do cobre. Qualquer outra substância redutora faz. Então, não é tão específico, mas já nos dá uma indicação. Então, existem sintomas relacionados à alteração da absorção de carboidratos, por exemplo, lactose, né, intolerância à lactose, que causa dor, diarreia, flatulência e eliminação, né, de excesso de lactose nas fezes, porque não foi digerida, tá? Já dá uma indicativa. Você junta o exame laboratorial com outros resultados clínicos, né, de avaliação clínica, e aí tenta fechar o diagnóstico. Você não é um médico, né? Mas, a não ser que tenha um médico assistindo, algum estudante de medicina, enfim. Mas o médico diagnostica, mas a gente, enquanto farmacêutico, outros profissionais de saúde, enfermeiro, né, biomédico, enfim, a gente tem essa ideia, tem essa noção e auxilia também nesse sentido. E quando eu falo farmacêutico, é no acompanhamento farmacoterapêutico, né? O paciente usa medicamentos para tratar algum tipo de condição do trato gastrointestinal. E aí nós temos a prerrogativa legal pela resolução 585 de 2013 do Conselho Federal de Farmácia de solicitar exames laboratoriais para fins de acompanhamento farmacoterapêutico, tá?
Então, inúmeros distúrbios do trato gastrointestinal, né, são capazes de alterar as características das fezes. Tá? Então, essa alteração pode ser autolimitada ou pode ser uma condição de doença de verdade, tá? Instalada. O exame detalhado pode direcionar e auxiliar o diagnóstico e tratamento de doenças do trato gastrointestinal. A gente pode pensar aí o que é que está causando, quais a suspeita diagnóstica, no caso, o médico vai avaliar a suspeita diagnóstica e os exames laboratoriais para fazer essa complementação e fechar o diagnóstico, tá? Outras técnicas podem ser aplicadas a fim de avaliar a fundo as doenças que podem alterar os parâmetros fisiológicos considerados normais. Então, existem várias técnicas que a gente pode aplicar para a identificação de doenças do trato gastrointestinais, associadas também a outras funções. Lembra que eu falei? Fosfatase alcalina, bilirrubina total, como foi bem colocado pela colega, e gama-GT pode identificar uma obstrução, né, do ducto que vai levar a urina, a bile para o trato gastrointestinal, né? E juntamente com a coloração das fezes esbranquiçadas, esteatorreia, quando junta tudo isso, isso aqui está ocorrendo uma obstrução ducto biliar aqui, tá? Uma colestase canalicular, alguma coisa está acontecendo aqui. Então, já dá uma ideia. E a coprocultura para o sorológico de fezes, que a gente não entrou a fundo aqui, pode ser útil também na identificação de infecções bacterianas parasitárias, respectivamente. Então, o paciente tem diarreia, presença de sangue, né, jarradas de sangue nas fezes, do abdominal. Será que é má absorção de B12, de carboidrato, esteatorreia, é problema de lipase, é pancreático? Ok, peraí, vamos fazer né, tem febre. Enfim, um conjunto de sintomas, né? Aqui não é, o objetivo da aula não é falar de clínica e dar diagnóstico, mas a gente imaginar que existe um conjunto de sinais e sintomas e de que os exames laboratoriais eles podem auxiliar na conclusão, né, no fechamento de um diagnóstico para essas condições. Então, a coprocultura vai identificar, isolar e identificar o agente agressor, né, geralmente Shigella, Salmonella, entamoeba histolítica, para inclusive fazer o antibiograma. O parasitológico de fezes, para identificação de protozoários, de Giardia, entamoeba histolítica, ou ovos de helmintos, né, ancilostomídeo, né, enfim, ou qualquer outro tipo de agente etiológico que causador desses problemas, tá? E fizeram uma pergunta, né? Problemas hepáticos podem alterar as fezes também? Sim, nesse sentido, de que, a depender, se você não produz bilirrubina, se você tem uma diminuição da produção, da captação ou da secreção de bilirrubina, elas vão ficar esbranquiçadas, tá? Então, vai alterar nesse sentido. Aí não vai liberar bile de uma maneira satisfatória para poder emulsificar as gorduras, vai aparecer esteatorreia. Então, lesões, quando você junta, né, as características hepáticas mais as características das fezes, você pode imaginar, olha só, esteatorreia, por que pode ser essa esteatorreia? Pode estar relacionada a uma lesão, uma colestase canalicular, uma obstrução biliar, algo desse tipo, que não está indo na bile. Pode ser um problema pancreático que não está levando a lipase, pode ser uma má absorção, enfim. Aí você vai juntar, né, e vai sair pesquisando e vendo, e você, relacionando tudo isso, você tem um direcionamento de qual problema no TGI está acontecendo, ou se isso não é no TGI, ou se extrapola o TGI, que é o caso de problemas hepáticos, né? As hepatites, né, por exemplo, enfim, as cirroses hepáticas. Então, a gente consegue extrapolar, né, e pensar para além do trato gastrointestinal, a depender do resultado dos exames das fezes. Tá? Então, eu não quis focar em parasitológico de fezes, porque é bem objetivo. Eu não ia colocar aqui, esse ovo é de quê? Ancilostomídea, esse ovo é de quê? Né? Enfim, é de estrogiloides stercoralis, né? De tricuras, isso não é a função, né? A gente, na verdade, está falando de avaliar o TGI como um todo, como uma forma de identificar problemas, avaliar as fezes para poder identificar problemas no trato gastrointestinal ou problemas que extrapolam o trato gastrointestinal, como, por exemplo, lesões hepáticas. Algumas referências usadas, né, para essa aula. Então, muito obrigado pela atenção de todos que assistiram, né, e que participaram dessa aula. Então, obrigado.